apresentar pretende averiguar a influência que as experiências prévias desportivas exercem num programa de treino que visa o enriquecimento de skills no basquetebol. De uma forma geral, a revisão da literatura já está muito explorada neste domínio, mas ainda há uma questão que permanece em aberto. Qual o melhor percurso desportivo que propicia a aquisição do expertise? Contudo, é muito difícil de responder a esta questão. Nós, se observarmos bem, nos clubes, na escola, temos aqueles jogadores que desde cedo são rotulados como talentos, como jovens promissores. Depois temos uns que ao longo de todo o percurso, durante toda a sua etapa de formação, passam completamente despercebidos. E outros que até entram para uma modalidade esportiva já bastante tarde. Contudo, todos estes estão aptos para conseguir performances de alto rendimento e excepcionais, por assim dizer. Portanto, o que é importante? Não é importante definir um caminho, porque à partida existe mais do que um caminho. O que é importante é nós percebermos qual é o background que traz cada um destes percursos e qual a sua influência a longo prazo na aquisição de skills. E é neste sentido que eu venho apresentar este estudo. Foi realizado um programa de treino cujos pressupostos foram sustentados na literacia motora e na aprendizagem diferenciada. Tentamos averiguar a parte das componentes motoras, componentes técnicas e componentes táticas, atendendo a 3 diferentes percursos: prática não estruturada, de uma especialização precoce e de uma especialização tardia. Portanto, a amostra foi constituída por 76 estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e autor do curso de Ciências do Desporto, uma média de idade de 20 anos. Foram divididos de forma aleatória em grupo de controle e grupo experimental. Posteriormente, todos eles preencheram um questionário sobre as suas experiências prévias na prática desportiva e foram catalogados em 3 percursos. O percurso da especialização precoce, que consistia naqueles que praticaram, ou seja, que se especializaram-se numa modalidade antes dos 13 anos. O percurso da especialização tardia consistiu pelos estudantes que se especializaram depois dos 13 anos. E no final, um grupo que não tinha uma prática estruturada, ou seja, nunca realizavam uma prática a nível federado, apenas realizavam desporto por lazer. Portanto, foi realizado um pré e pós-teste, que tinha exatamente as mesmas condições. Realizamos um teste de agilidade, um circuito técnico para avaliar as competências técnicas e foi observado um jogo 4 contra 4 para conseguirmos averiguar as variáveis ofensivas. Entre estas, por exemplo, avaliamos 1 contra 1, passe e corta, posição triplo ameaça, os lançamentos, sempre as ações que foram bem-sucedidas e as ações que não foram bem-sucedidas, ou seja, os erros. Avaliamos para cada uma destas componentes a parte de erro e a parte de sucesso. Para caracterizar um pouco mais cada um destes percursos inerentes, o que é que podemos dizer? Relativamente ao percurso da especialização precoce, os alunos que integraram este mesmo percurso, num panorama muito geral, entraram para a prática desportiva com uma média de 8,7 anos, quase 9 anos. Contudo, mal começaram a prática desportiva, praticamente especializaram-se logo na modalidade que viria a ser a de eleição deles. Não praticando, ao longo de todo este percurso, tivemos jogadores a praticar 0 modalidades adicionais, ou seja, eles nunca se comprometeram com nenhuma outra modalidade. Contudo, face ao grupo de especialização tardia, entraram essencialmente com a mesma idade, contudo, só experienciaram pela primeira vez aquela modalidade que deveria ser a de eleição deles aos 13 anos. E só após um ano é que se especializaram totalmente nela, ou seja, que deixaram de praticar outras modalidades para se especializar e para se dedicarem somente a esta modalidade. Relativamente a outras modalidades praticadas, no mínimo, os estudantes que integraram este percurso praticaram pelo menos duas modalidades adicionais. Relativamente ao número total de horas de prática, podemos ver que realmente o grupo de especialização acumula
um maior número. A estrutura do programa contemplou 16 sessões, foi composta essencialmente aquecimento, parte principal, jogos reduzidos e uma parte de jogo formal. O que é que varia entre o grupo controle e o grupo experimental? O grupo controle, na parte principal, aprendeu as habilidades mais específicas, técnicas táticas do basquetebol segundo uma metodologia mais tradicional, de repetição. Contudo, o grupo experimental aprendeu estes mesmos fundamentos, estes mesmos skills técnico-táticos, mas segundo duas novas abordagens que são muito recentes, que é a literacia motora, ou seja, eles, numa primeira fase do planeamento, tiveram recursos de muita literacia motora. Isto que é a aprendizagem daquelas habilidades fundamentais como e sem bola. Correr, lançar, velocidade, equilíbrio, todos estes pressupostos estavam inerentes. E também uma outra nova abordagem, que é a aprendizagem diferenciada. O que é que consiste a aprendizagem diferenciada? É constrangir o próprio movimento. Por exemplo, estamos a lançar com o olho tapado, a rodar uma perna. O próprio movimento tem que haver sempre um constrangimento. E também, o constrangimento pode ser a nível contextual, ou seja, eu vou realizar uma repetição de uma sequência de um movimento, nunca sei o que é que pode acontecer, não sei se o defesa vai sair, não sei o que é que vai acontecer, ou tenho que realizar um movimento com o olho fechado, o que quer que seja. Por exemplo, no handball, isto já foi testado, eu próprio testei no meu treino, coloquei-os a rematar, fazer um remate. O simples facto de eles realizarem o remate com o braço oposto levantado faz com que limite muito o movimento. Muito. E muitas vezes é isto que às vezes acontece em jogo, nunca é eles rematarem sem qualquer oposição. Portanto, a estrutura do programa é essencialmente esta. Relativamente aos resultados, como os resultados são muito extensos, num panorama muito geral, o que é que eu posso dizer? É que realmente os grupos que envedaram pelo programa tiveram resultados, ou seja, em todas as variáveis melhoraram. Contudo, nem todos estes resultados foram substanciais, ou seja, tiveram diferenças significativas. Logo à partida, qual é o primeiro pressuposto que eu posso salientar? É que o grupo da prática não estruturada, apesar de ter melhorado, as melhorias foram mínimas. Ou seja, o que é que podemos... Ou seja, o que é que podemos retirar daqui? É que este programa de treino, para aqueles que não têm um percurso e que se calhar estão mais limitados em termos de repertório motor, não foi tão sensível. Ou seja, para eles foi mais complicado retirar partido deste tipo de programas porque talvez não tenham estes pressupostos de base já inerentes. Contudo, tivemos outro tipo de resultados no grupo de especialização tardia e no grupo de especialização precoce. Face à agilidade, tivemos resultados, tivemos incrementos substanciais, principalmente no grupo de especialização tardia. Ambos tivemos, mas no grupo de especialização tardia estes resultados foram evidenciados. O que vem por si só a contrariar alguns dos pressupostos que estão representados na literatura, que referem que este tipo de treino de agilidade tem uma janela ótima de treinabilidade, se calhar por norma aos 10 anos. E a amostra que aqui estamos a falar são alunos com 20 anos. Portanto, este tipo de habilidades é passível de ser treinada também nesta faixa etária. É muito importante. Ambos tiveram incrementos. Relativamente às componentes mais táticas, eles melhoraram o erro no passe e corta. Ou seja, eles tornaram-se bem-sucedidos nesta componente, ambos os grupos. Contudo, mais uma vez, o grupo de especialização tardia melhorou. Ou seja, cometeu menos erros, passou a cometer menos erros do pré para o pós-teste. Para acrescentar um pouco mais, ainda vou salientar alguns resultados que não tiveram diferenças significativas, mas apenas no grupo de especialização tardia. Ou seja, ele obteve resultados na diminuição do erro da posição tripla ameaça, como podemos ver, e também melhorou as suas capacidades técnicas no teste do Taco Bell. Portanto, num panorama geral, o que é que podemos já deduir daqui? É que realmente nós, mediante esta distinção de grupos, houve um grupo claramente não foi tão sensível ao programa
E houve outro, como é o caso dos estudantes que estavam retirados no grupo de especialização que havia, que foram muito mais sensíveis, ou seja, tiveram melhores resultados. Portanto, resta-nos saber o porquê. O porquê que foi este grupo que realmente tirou mais partido. Se numa perspectiva de percurso a longo prazo, tiveram acesso a menos horas de prática. Só que a questão é que eles, durante o seu percurso, como podemos ver na caracterização do percurso deles, eles experienciaram mais estímulos de diferentes modalidades, o que poderá vir a explicar deles se tornarem mais sensíveis. Como eles já têm as bases, este repertório motor de base, já têm pelo menos o abecedário consolidado, para eles depois é mais fácil, quando estão propensos a este tipo de programas que pretendem avaliar skills mais complexos, e eles conseguem-se adaptar de uma melhor forma. Portanto, o facto de termos um background motor limitado vai condicionar a prática. Mais uma vez, este estudo vem salientar que realmente a prática diversificada não condiciona as performances de alto rendimento. Pelo contrário, como podemos ver, enaltece. E pode também ocorrer uma transferência de habilidades, como este estudo aqui representa. Nós tivemos melhorias não só na parte técnica, não só na parte motora, mas também na parte tática, ou seja, na parte mais perceptiva. E aqui que entra o programa de aprendizagem diferenciada, é muito rico neste aspecto. Porquê? Porque os jogadores têm que se adaptar constantemente a estímulos bastante imprevisíveis de todo o meio contexto, de todo o meio. Portanto, eles não podem estar focados apenas num aspecto, têm que estar focados em todo o meio envolvente para conseguirem percepcionar e assim tomar uma decisão mais acertada. Portanto, também vem o facto da conjugação de um programa de literacia motora com um de aprendizagem diferenciada sustentam-se um ao outro. Um dá as bases e o outro para posteriormente treinar skills mais específicos e complexos. O que é que podemos então, numa perspectiva geral, referir? É que enquanto treinadores, enquanto professores, é importante nós incentivarmos a prática de várias modalidades, ou então, pelo menos, a vivenciar vários estímulos nessa mesma modalidade. Portanto, eu terminar a minha intervenção. Se tiverem alguma questão, agradeço.